Olá, me chamo Rosimara Lopes, sou estudante do curso de nutrição e esse é um vídeo direcionado ao Seminário de Iniciação Científica do Encontro de Saberes 2023, promovido pela Universidade Federal de Ouro Preto. A pesquisa a ser apresentada tem como tema a avaliação da ação do noni sobre danos de DNA. Fui orientada pela professora e doutora Camila Carrião Machado Garcia. A morinda é uma planta popularmente conhecida como noni. Planta essa que tem origem no sudeste da Ásia, Indonésia e Polinésia. A fruta possui aspecto carnudo, coloração esbranquiçada e sabor amargo, e quando madura, apresenta aroma fortemente rançoso. No Brasil, esse fruto foi introduzido como uma matéria-prima de forte apelo comercial, devido a todas as características a ele atribuídas e ao benefício relacionado ao seu consumo. A planta se adaptou bem ao clima brasileiro. O cultivo do noni é relatado nos estados do Acre, São Paulo, Minas Gerais, Pará, Sergipe e Ceará, entre outros. Vários compostos bioativos já foram descritos no noni, e algumas propriedades funcionais são relacionadas com essa planta, tais como anti-inflamatória, antioxidante, imunomoduladora e anticâncer. Porém, a composição química das frutas pode variar de acordo com a terra onde são cultivadas, o clima, dentre outros fatores. Ainda são poucos estudos sobre o noni brasileiro, o que limita a utilização desse fruto no Brasil. O câncer representa uma das maiores causas de morte por problemas relacionados à saúde, sendo que as células cancerosas utilizam mecanismos para sustentar a proliferação celular, como a resistência à morte celular. O uso de compostos bioativos é uma alternativa para o tratamento de algumas doenças. Este trabalho teve como objetivo avaliar a ação do noni sobre danos de DNA em células em cultura. Materiais e métodos. Para que essa pesquisa fosse realizada, usamos como matéria-prima principal o noni, onde esse fruto foi proveniente do cultivo domiciliar localizado na cidade de Curvelo, Minas Gerais. Os frutos foram colhidos no estado verde de maturação e transportados para a cidade de Ouro Preto, onde permaneceram armazenados em temperatura ambiente até se tornarem maduros. Após o amadurecimento dos frutos de noni, esses passaram por um processamento em escala piloto, onde foi realizado uma pré-seleção dos frutos maduros, descartando os frutos danificados e em fase de senescência avançada. Os frutos selecionados foram lavados em água corrente para remoção de sujidade e em seguida deixados sob imersão durante 20 minutos em solução de cloro ativo. Em seguida, as cascas foram removidas e os frutos separados em 2 grupos, polpa e polpa mais semente. Os frutos sem cascas foram triturados em mix, colocados em garrafas próprias para liofilizador e congelados em nitrogênio líquido, para posteriormente liofilização e obtenção dos extratos. Para a obtenção do extrato aquoso, os frutos liofilizados foram misturados com solução etanol-água na proporção de 1:10, e em seguida foi submetido a uma agitação durante 50 minutos, à temperatura ambiente. E em seguida, os extratos foram transferidos para o tubo tipo Falco e centrifugados durante 20 minutos. Na sequência, os extratos foram filtrados e armazenados em frascos cobertos por papel alumínio, sob a atmosfera de nitrogênio, e a temperatura de menos 20 graus até o momento das análises. Todo o processo foi realizado ao abrigo de luz, para não haver degradação dos compostos bioativos. Para dar andamento à pesquisa, foram cultivadas células EPG2 em alta concentração de glicose, 1% de antibiótico e antimicótico e 5% de soro fetal bovino a 37 graus em estufa úmida e 5% de CO2 até atingirem o estado de confluência, quando essas necessitam de um subcultivo. Para avaliarmos o potencial do noni como agente citotóxico e genotóxicos, as células EPG2 foram tratadas com diferentes doses de extrato de noni, polpa e semente, sendo elas em concentrações de 100 e 200 mg por ml. Ainda foi utilizado o peróxido de hidrogênio, sendo de 50 microlitros, usados isoladamente e em combinação para avaliação da morte celular. Foram também usados métodos de progressão de ciclo celular por citometria de fluxo. A seguir, será apresentado e discutido os resultados obtidos pela análise de citometria de fluxo. Através da citometria de fluxo, obtivemos aqui, em tempos diferentes, no caso o tempo de 24 horas e o tempo de 72 horas, os resultados em relação à progressão do ciclo celular, onde é evidenciado aqui que as doses maiores, que são de 250 mg de noni, ela exerce um poder indutor de morte celular. Ou seja, a partir do momento em que a célula entra em contato com as doses maiores de noni, que é 250 mg, a célula já começa a sofrer uma morte celular. O que, no caso, em comparação com as 72 horas e em comparação com a dose de 100 mg, a gente só vê isso depois de 72 horas. Ou seja, a dose menor, que é de 100 gramas, 100 mg, ela fornece um leve efeito protetor nas células. Já as doses de 250 mg, ela, principalmente quando ela é combinada com peróxido, ela realmente tem um poder muito alto de induzir a apoptose celular. E também ela de forma isolada. Tanto o noni sozinho, isolado de 250 mg, ou quanto ele combinado com peróxido. Todos os dois em doses de 250 mg. E também, nos 2 tempos, ele produz apoptoses celulares. Através das análises dos gráficos, tanto do tempo de 24 horas, tanto do tempo de 72 horas, é
é possível observar que o noni ele promoveu danos de DNA na dose de 250 miligramas a partir do momento de exposição. Ou seja, a partir do momento em que a célula ela fica exposta à concentração de 250 miligramas, ela já começa uma indução de apoptose, ou seja, já começa a ocorrer uma morte celular. Enquanto na dose de 100 miligramas, este efeito ocorreu só após 72 horas de exposição. Ou seja, o tratamento com peróxido promoveu danos ao DNA. Porém, este dano, quando a gente analisa os gráficos de histograma, ele é reparado de uma forma discreta pela dose de 100 miligramas de extrato de noni, onde se tem uma progressão do ciclo celular. Agora, o co-tratamento de noni e peróxido, ele indica que as doses de 100 miligramas, ela exerce um efeito protetor, e já a de 200 miligramas, ela aumenta esse dano induzido pelo peróxido. Através dos dados obtidos nesse estudo, podemos concluir que o noni possui efeito citotóxico e genotóxico para as células de hepatocarcinoma humano, o câncer de fígado, o que contribui para o tratamento dessa doença de uma maneira natural. Estudos complementares deverão ser conduzidos para avaliar o noni como um potencial quimioterápico natural. Por fim, deixo aqui o meu agradecimento à Universidade Federal de Ouro Preto, ao Departamento de Ciências Biológicas, à Escola de Nutrição, ao Conselho Nacional Científico e Tecnológico. O meu muito obrigada.